Caros amigos, então na continuação é o seguinte: uma fábrica produz anualmente 1 milhão de peças. Cada lote de produção consiste em X unidades, que são colocadas em armazém e retiradas do mesmo a uma taxa constante. O custo em milhões de euros de produção e armazenamento em função do número X de peças por lote é dado por C de X. Este X aqui, reparem, é o número de peças por lote. É igual a 800 sobre X, mais 6, mais 1 sobre 5000X, com este X maior que zero. Ora bem, calcule e interprete o custo marginal para um lote de 500 unidades, ou seja, C' de 500. Neste caso, o que eu tenho de fazer é saber derivar, portanto, esta função Cx. Então, para derivar esta função Cx, teremos que saber o seguinte aqui, nestas condições. Ora bem, eu vou aqui dizer como é que é a derivada de um quociente. Vamos supor que eu tenho uma função u de x sobre uma função v. Então a derivada do quociente é sempre igual a v ao quadrado, v derivada do u, menos u derivada de v. É assim. Também quero dizer que a derivada de uma constante vezes uma função, digamos ku, é precisamente igual a k vezes a derivada do u, que é o linha. Agora, já agora também a derivada de um produto, u vezes v, é igual precisamente a u vezes v', mais v u'. A derivada de x levantada em n é sempre igual a n, x levantada em n menos 1. E a derivada de x apenas é sempre igual a 1. Posto isto, eu vou derivar aqui o c de x. Então a derivada c'x, e dado que a derivada de uma soma é a soma das derivadas, então há de ser 800 sobre x derivada, mais 6 derivada, mais 1 sobre 5000 vezes x derivada. Então agora vamos derivar cada uma destas. Aqui repare-se que é 800. Eu ter 800, aqui 800, isto aqui é derivada. 800 sobre x derivada, é uma linhinha assim. Ora bem, então isto há de ser, repare-se que a derivada de ku é igual a ku'. Vou mesmo seguir aqui isto que aqui escrevi. Então este 800 pode vir para trás, vamos supor, pode, que é ku', e fica 1 sobre x derivada. Mais a derivada de uma constante, por acaso, por distração, não escrevi aqui, escrevo agora. A derivada de uma constante é sempre igual a zero. Então a derivada de 6 é zero. Mais a derivada de uma constante vezes uma função, que tenho aqui, neste caso a função é apenas x, que está aqui, ku derivada é igual a ku'. Quer isto dizer que é igual a 1 sobre 5000 vezes a derivada de x. Vou pôr a derivada de x. Então agora o que eu vou fazer é 800, e o que eu vou derivar aqui 1 sobre x, vou atender aqui à regra do quociente. Então há de ser x ao quadrado, como estão a ver aqui, depois é x vezes a derivada do u, que é o numerador, neste caso é 1, x derivada de 1, menos 1 derivada de x, tal e qual como está ali. Mais 0, que não vou colocar agora, 1 sobre 5000, não é? E a derivada de x dá 1. Neste momento temos isto praticamente resolvido, porque se repara aqui, a derivada de 1 é 0 e a derivada de x é 1. Portanto, isto vai ficar 800, que multiplica. Aqui reparem que dá menos 1, portanto vou colocar menos 1, sobre x ao quadrado, mais 1 sobre 5000. Isto ainda é o mesmo que ter, então, este menos que aqui está no número desta fração, como isto é tudo um produto, pode vir aqui para trás. Fico com menos 800,
Este 800, se eu quiser, pode vir aqui para numerador da fração. Até vou colocar antes, traço fração, menos 800 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre 5.000. E agora, para dar talvez um aspecto mais bonito a isto, o que eu vou fazer é dar o mesmo denominador. Então aqui tenho que multiplicar esta fração por 5.000 e aqui esta por x ao quadrado. E o denominador há de ser 5.000 que multiplica por x ao quadrado. Aqui vamos ficar com um número que é, reparem que 800 é 10 ao quadrado. Eu posso escrever menos 8 vezes 10 ao quadrado, para não estar a fazer estas contas, vezes 5, e ali como é 1000, posso pôr 10 ao cubo, menos isto, fica assim, e aqui repare-se que vai ficar mais x quadrado. Então finalmente isto vai dar 5.000 x ao quadrado sobre este x ao quadrado que aqui está, menos, porque menos a mais b é a mesma coisa que ter a menos b. 8 vezes 5 dá 40, não é? Menos 40, se eu quisesse. 10 à quinta. 10 à quinta. Quer dizer, aqui aparecia-me o 1 e depois 5 zeros. Também era fácil de ver, porque depois aqui com este zero dá 6 zeros. Quer dizer, fica aqui 6 zeros, fica aqui um 4 com 6 zeros. É 1, 2, 3, é só pô-los, 1, 2, 3. E seria assim que eu faria esta derivada. Só vou ver se o resultado está certo. Isto dá menos, está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais x quadrado, é a mesma coisa que eu tenho, sobre 5.000 x ao quadrado. E pronto, seria desta maneira que eu calcularia, caros amigos, esta derivada. Então, até à próxima.